Pessoal, então para a gente encerrar esses primeiros contatos com a gravitação universal, deixa eu fazer só mais uns comentáriozinhos aqui e aí a gente pode passar para o próximo capítulo, para a próxima etapa. Revisando rapidamente o que a gente viu de gravitação universal. Geocentrismo, né? Cláudio Ptolomeu, século I, certo? Não que outros anteriores já não tivessem desconfiado do geocentrismo, mas nada, né, que foi marcante. Aí Copérnico, Nicolau Copérnico, já 1500 praticamente, 1000 e poucos anos depois, inaugura o heliocentrismo, o homem que parou o Sol. A galera teve dificuldade de aceitar que a Terra pudesse estar orbitando o Sol e não o contrário, né, mas os cálculos eram mais fáceis. Ainda tinha um erro na brincadeira. Tycho Brahe passa mais de 10 anos observando os céus, consegue achar a posição dos planetas e das estrelas com grande precisão, mas não consegue interpretar. Contrata um matemático ninja chamado Kepler. Esse matemático, depois da morte do Tycho Brahe, consegue decifrar as leituras e escreve as 3 leis de Kepler. Os planetas orbitam o Sol em trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. A reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Conclusão da segunda lei. Quanto mais próximo, mais veloz. Quanto mais distante, mais lento. Terceira e última lei, lei dos períodos. A que a gente acabou de usar. Newton pega, lê Ptolomeu, lê Copérnico, lê filosofia pra caramba, lê matemática pra caramba, um ninja da matemática, lê Kepler. E aí ele queria saber por quê? Por que o planeta aumenta de velocidade e diminui de velocidade? Por que ele faz a curva e não passa reto? Será que a inércia não é uma propriedade dos planetas? E aí ele começa a perceber que as leis de Newton também são aplicáveis no movimento dos corpos celestes. E a única justificativa para as coisas acontecerem do jeito que acontecem é os corpos se atraírem com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Show de bola! Eu vou te falar, não custa comentar, né? Quando a gente for ver física moderna, a gente vai ver que o Einstein ele tem uma nova interpretação para essa história, né? Não é que massa atrai massa, não é bem assim. Na verdade é como se o espaço fosse um tecido. E assim como a gente pega um tecido e bota um peso nele, esse tecido se deforma e afunda, é isso, a massa gera uma deformação no espaço e por isso os objetos se atraem. Tá, mas não foge do fato de essa regra ser obedecida, né? Na maioria dos casos, se a gente não for para massas extremas, essa formuleta aqui obedece bem. Mas a gente vai ter futuramente uma nova interpretação para massas se atraírem. A galera me pergunta muito também, né? Professor, por que massa atrai massa? Nós não sabemos. Nós ainda não sabemos o que tem dentro do átomo que faz um sentir a presença do outro. Tem teorias, são os gravitons, partículas minúsculas que a gente não consegue captar ainda, que estamos prestes a captar teoricamente agora, com novos experimentos, mas nós não sabemos, só sabemos que eles se atraem. Um cara ele fez um experimento muito interessante para permitir o cálculo da densidade do planeta Terra. Imagina que loucura tu calcular a densidade do teu próprio planeta. Como fazer isso, né? Não é pegar uma trena e medir, não é botar o planeta numa balança, medir a massa, né? Pega uma trena, bota no centro do planeta, leva até a superfície, acha o raio da esfera, calcula o volume e divide massa pelo volume, né? É muito além disso, né, bicho? Pela madrugada. O filho da puta do Newton, num trecho do livro dele, ele filosofa. A massa da Terra. A gente sabe que a Terra, a areia, é mais densa que a água. Afinal, ela afunda na água. Isso qualquer um sabe. Então, se a gente olha para o mar e vê que a Terra, né, que a Terra está afundada no mar, a gente percebe que o planeta é muito mais composto de terra do que de água. Apesar de a superfície ser coberta por mais água, embaixo dessa água tem que ter terra.
gente sabe que a densidade do planeta está entre a densidade da água e a densidade da Terra. Se a densidade da água é 1 kg por litro e a densidade da Terra, eu já fiz experimentos e mostram que é 6 kg por litro, olha que filho da mãe. Então eu sei que a densidade do planeta é muito mais próxima da Terra, mais próximo de 6 kg por litro. Então eu chuto aí uns 5,5. Isso tudo filosofando, sabe, no chutômetro. E não é que o filho da puta acertou com boa precisão que a massa do planeta Terra é aproximadamente isso, só filosofando. Mas um cara, um sueco, ou suíço, eu sempre esqueço, um ninja, ele fez um experimento, cara, é Cavendish o nome dele, Cavendish. Ele fez um experimento foda, não é Cavendish o cavalo, Cavendish. O Cavendish ele fez um experimento muito legal que nos permitiu melhorar a precisão da constante gravitacional universal. Olha que legal. Ele pensou, já que massa atrai massa, então vamos lá. Vamos pegar um pêndulo, deixar ele apoiado, um pêndulo com bem pouca resistência à torção. Vou botar uma bola de chumbo aqui com uma massinha M e uma bola de chumbo aqui com uma massinha M. Vou botar aqui na frente uma bola gigante de chumbo de massa Mzão e aqui atrás uma bola gigante de chumbo de massa Mzão. Massa não atrai massa? Essa bola aqui eu vou fixar no chão, essa bola aqui eu vou fixar no chão. Se essa esfera atrair essa, vai ser atraída, né? Essa esfera atrai essa, também vai ser atraída, né? E dessa porcaria começa a girar, né? E gira mesmo. Óbvio que gira, porque massa atrai massa, né? E aí tu bota lá um leitor que vai te dizer com que torção, né, com que força isso está sendo girado. Então tu conhece a força porque tu mediu com o equipamento. Tu conhece as massas porque foi tu que escolheu elas. Tu pega um equipamento preciso e mede essa distância aqui entre as massas. Joga na equação. Faz esse experimento umas 1000 vezes, tira a média dos resultados e encontra a constante gravitacional como 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Certo? Só para tu entender, né, de onde é que vem essa merda desse número. Não foi o babaca que disse que é isso. É um experimento físico, equipamento, né, um monte de gente envolvida. Tu publica numa revista científica, a galera do mundo todo olha aquilo e fala, caralho, os caras são foda, fizeram um puta de um serviço. É por isso que eu gosto de ciência, né, e tenho medo do resto. Certo? Bom, revisamos um pouquinho da gravitação universal, revimos a lei de atração das massas de Newton, um experimento feito por Cavendish com bastante precisão que nos permitiu achar a constante gravitacional e confirmar a densidade do planeta Terra. A densidade do planeta Terra. Umas coisas que eu devo ter falado no final da última aula e que vale a pena a gente finalizar apenas. Satélite orbitando a Terra. A distância do centro da Terra até o satélite eu posso chamar de R, que é o raio da órbita. A força que atua no satélite é gravitacional. E essa força, a gente chama ela de centrípeta, né, por apontar para o centro. Fórmula da força centrípeta, mv² sobre R. Fórmula da atração gravitacional, nós acabamos de rever. Faz os cortes clássicos, a massa do satélite não influencia. Extrai a raiz quadrada. Eu só queria fazer uns últimos comentários nessa fórmula. Tu aceitas que aquele R eu posso trocar por Rzinho, que seria o raio do planeta, mais H, que seria a altura da órbita? Sim. Cheguei a fazer essa troca para vocês? Então, ó, Rzinho mais H, para a fórmula ficar mais bonitinha. Vamos pensar na Terra. A Terra tem um raio aproximadamente fixo. Como assim, professor, aproximadamente? Né, quando deu aquele tsunami foda, que matou 300 mil, lembra? A Terra cresceu 3 centímetros, né, no Equador. Não sei se vocês sabem dessa. E os dias ficaram 0,002 segundos mais longos. Tudo bem para vocês? Qual é a novidade? Isso é doido, né, cara? Parece piada isso, né? Tá, é real, tá, cara? A Terra, quando deu aquele tsunami, ela, né, deu uma mexidinha nas entranhas da Terra, certo? E ela no Equador ficou 2 centímetros mais gordinha, o Equador dela.
Como é que mede isso, né? Tem satélite orbitando a Terra o tempo todo, né? E satélites de precisão mapeando a superfície terrestre. E além de outros equipamentos, sismógrafos e tudo mais, que a gente consegue medir pequenas deformações na superfície do planeta. Por isso que a gente sabe que a deriva continental continua existindo. A gente consegue medir ela hoje com um GPS, cara, que viaja. Os continentes estão se mexendo. Né? É importante a gente lembrar disso, certo? Então tu vê. A bailarina, vocês já viram quando ela vai dar aqueles giros? Ela começa com o braço esticado para depois fechar o braço. Tu percebe, cara, que se eu não fecho o braço, a rotação fica na mesma velocidade. Mas se eu fecho o braço, tu percebe que a rotação aumenta? Isso chama-se inércia rotacional. Da mesma forma que o objeto que está andando em linha reta com velocidade constante tende a continuar dessa maneira, um objeto que está rotacionando tende a continuar rotacionando. Por isso que os dias sucedem às noites sempre com praticamente o mesmo tempo. Aproximadamente 24 horas. Concorda comigo? Isso não vai mudar tão cedo, porque já que a Terra está rotacionando, ela tende a continuar rotacionando. Só que assim como uma bailarina, se ela abre ou fecha os braços, muda a rotação dela, né? E o que eu falei que aconteceu depois do tsunami, que na verdade foi um terremoto, né, embaixo do oceano? Aumentou um pouquinho o braço, né? Girou, aumentou um pouquinho. E aí a rotação deu uma diminuidinha. Mas fica tranquilo, foi uma coisa tão sutil que os dias só ficaram 0,002 segundos mais longos. Não vai dar para aproveitar mais o dia, né? Certo? Mas é bizarro tu falar nisso, né? Uma mudança do tempo de duração de um dia devido a um fenômeno geológico ocorrido no planeta, né? Certo? Que dá para interpretar fisicamente. Já falei para ti qual é o meio de transporte mais seguro do mundo? Elevador. Isso quer dizer que tu morre mais gente proporcionalmente andando na rua, né, do que no elevador. Então andar a pé mata mais do que andar de elevador. Então nem os pés são tão seguros quanto o elevador. Bizarro, né? Sabe qual é o segundo meio de transporte mais seguro que existe? É o helicóptero. E graças a esse fenômeno que eu estava citando para vocês, a inércia rotacional, o objeto que está girando tende a continuar. O helicóptero, mesmo que o motor dele apague no ar, ele pousa, certo? Porque, comentei isso com vocês? Ele tem uma regulagem que muda o ângulo com que a pá bate no ar. Ela pode atacar o ar violentamente para dar bastante sustentação ou atacar o ar na horizontal, que não daria sustentação, certo? Não empurraria o ar para baixo, o helicóptero para cima, tudo bem? Quando o motor para de funcionar, numa pane, vai apitar o alarme imediatamente, né? Pi, pi, pi. O piloto ninja vai lá e vai tirar esse ângulo de ataque, deixando a hélice girar sem dar sustentação para o helicóptero. Ele perde altitude, concorda comigo? Mas lentamente, porque o girar da hélice é como se tivesse uma superfície, né, grudada no teto do helicóptero. Então ele vai caindo sem perder a rotação da hélice, porque aquela pá é pesada e tem alta inércia rotacional. Quando estiver próximo do chão, ele usa a regulagem do equipamento para de novo dar ataque na pá e consegue sustentação para pousar. Por isso que é raro um helicóptero cair, certo? Proporcionalmente, comparado com um avião, inclusive. Né? Então, interessante, só conectei por causa da rotação da Terra aí que a gente deu uma olhadinha. Ô, meus amigos, eu te pergunto uma coisa, ó. Temos a Terra que tem um raio aproximadamente constante, foi daí que saiu da órbita, na hora que eu falei do raio aproximadamente constante, eu vou justificar porque aproximadamente constante, olha a doença do cara. Isso é constante, mas nós temos satélites em diferentes alturas orbitais, tudo bem para vocês? Se eu desejo aumentar a altura da órbita de um satélite, o que eu posso afirmar sobre a velocidade orbital? Tem que diminuir, né? Concorda comigo? Os satélites, quanto mais distante da Terra estão, menor é a sua velocidade orbital. Concorda comigo? Esse é um tipo de questão que é importante ficar claro através dessa formulazinha. Cheguei a comentar com vocês a velocidade de escape? Velocidade de escape. Então, para que o cara escape da órbita, basta que a velocidade seja um 2 ali na frente, certo? Que representa algo em torno de 41% de aumento. Então, beleza. Se eu fiz esses outros comentários, fechou. Satélite geoestacionário, comentei. Já te falei a pergunta mais legal que eu já vi cair desse tipo. Comentei na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Vamos resolver ela? Ah, cara, é tão legal aquela questão. Questão mais cretina, então, que já apareceu desta parte de gravitação universal, que na verdade foi uma aluna minha, tu vê, né, cara? É os alunos mesmo que enriquecem a nossa aula, se não são os alunos curiosos, a nossa aula fica medíocre. A guria chegou para mim, professor, olha só essa questão, vê se tu sabe como resolver. Tinha lá a questãozinha que falava que tinha um astronauta orbitando um planeta desconhecido, rasante a superfície desse planeta desconhecido. E ele tinha um reloginho. E aí estava lá o astronautinha, orbitando um planeta desconhecido. Ele tinha um relógio. A pergunta é, qual é a densidade deste planeta? Sabendo que ele tem esse relógio. Certo? É algo, né? É assustador mesmo como professor, pode ter certeza, se ele não está preparado para a questão, né? Se ele não tem contexto muito bem feito, né? O que a gente tem que entender é que se esse cara está orbitando, ele tem uma certa velocidade orbital e metade do serviço eu já fiz, porque a gente já sabe a equação da velocidade orbital, né? Concorda comigo? Mas no movimento circular uniforme, como é que se calcula a velocidade? É 2πr, que é o tamanho de uma volta, dividido pelo tempo de uma volta, concorda comigo? Que é o famoso período. Como eu tenho esta fórmula do movimento circular uniforme, e eu acabei de criar esta fórmula da velocidade orbital, que é a igualdade da força centrípeta com força gravitacional, então, né, tinha esse passo para resolver o problema, achar a fórmula da velocidade orbital, tinha que lembrar do movimento circular uniforme, tamanho de uma volta dividido pelo tempo que demora para completar uma volta. Posso igualar essas duas equações, portanto, igualando essas equações, ficamos com esta belezura aqui. Eu poderia levar ambos os lados ao quadrado, né, para tirar a raiz quadrada que está tão incômoda, né? Poderia elevar ambos os lados ao quadrado. Ficaria, então, 4π ao quadrado r ao quadrado período ao quadrado é igual constante gravitacional universal, massa do planeta orbitado, R. R está dividindo, passa multiplicando. Mas espera aí, o que ele queria? E densidade é massa sobre volume. Como é que se calcula o volume de uma esfera? Isso é uma coisa que, né, o cara que de repente, qual é o ano do ensino médio que ele está, ele ainda não sabe. Nós já passamos por isso, né? 4/3 de πr ao cubo. Então, densidade é igual massa dividido por 4πr ao cubo sobre 3. Eu vou pegar a massa dessa equação e vou substituir ali, né? Para torcer que alguma coisa mágica aconteça. Vou pegar esse R que está dividindo, vai passar multiplicando, G vai passar dividindo, fica Mzão é igual 4πr ao cubo, que divide T ao quadrado G. Substituindo então ali, vamos chegar onde a gente queria. Uma fórmula matemática para calcular a densidade do planeta. Só vamos ver se essa fórmula que a gente chegou vai ser satisfatória e vai responder o problema mesmo. Densidade é igual. Quem é a massa? 4πr ao cubo, Tzão ao quadrado G, dividido pelo volume. 4πr ao cubo sobre 3. Como é que é a divisão de fração? É a primeira vezes o inverso da segunda. 4πr ao cubo. 4πr ao cubo corta de um lado e do outro. A densidade do planeta é 3 período ao quadrado vezes a constante gravitacional universal. Mas espera aí que tinha um período ao quadrado aqui que eu esqueci. Olha aqui. Aqui tinha um ao quadrado. Então quando foi para cá, aqui era ao quadrado. Aqui não era ao quadrado. Então na hora que eu cortei sobrou um π ali, né? Estava achando estranho, estava faltando alguma coisa. Agora sim. Por que esse astronauta vai conseguir achar a densidade do planeta? Porque basta ele usar o relógio dele e ver quanto tempo demora para ele
completar uma volta no planeta. Ele joga na fórmula que ele deve ter deduzido de cabeça, né, em algumas órbitas, e buf, e resolve a charada. Muito legal essa questão, cara. Só a OBA mesmo para aprontar uma dessas. Duvido, né, obviamente, que isso apareça no vestibular, até porque, quer dizer, tem vestibular no país, né, o IME, né, o Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, né, cara? Tem engenheiro formado que vai fazer vestibular e toma pau. Aí eu queria tanto ser engenheiro do IME, não consegue nem passar no vestibular. E tem um canudo de engenharia. Claro que não me pergunta da onde que veio aquele canudo de engenharia, para que serve, né? Mas acontece, né? Tem casos famosos de engenheiro querer fazer o ITA, querer fazer IME e não conseguir, porque não tem matemática básica para isso, né? Assustador. Coisa linda, hein? Se eu não trouxesse uma pergunta normal, eu trouxe a mais bizarra para vocês, né, cara? E aí, tens outra de repente, dessa matéria pra gente fazer? Vou fazer uma de exemplo aqui, hein? Vou fazer uma mais aí de exemplo, porque não adianta a gente nos 10 minutos finais entrar em matéria nova agora.